Parte 3. Um vento frio soprou através do salão principal, fluindo pelas barreiras na barricada e banhando os sobreviventes da brigada do alastramento mortífero, todos os 42 deles. O salão principal era a parte mais espaçosa do sistema de cavernas, então era comumente usado como uma área de jantar. Contudo, agora era uma fortaleza improvisada. Essa série de cavernas, o esconderijo dos mercenários, estava centrada em torno desse longo e estreito salão. Várias cavernas menores irradiavam ao longo de seus lados e eram usadas como salas pessoais, arsenais e armazenamento de alimentos. Portanto, se esse lugar fosse ocupado, os outros locais também cairiam facilmente. Quando atacados, fazia sentido designar esse lugar como o eixo de sua linha defensiva final. Dito isso, pode ter sido chamado de fortaleza, mas não foi construído de acordo com os padrões de uma. Eles haviam derrubado suas mesas e empilhado caixas para formar uma simples barricada. Depois disso, amarraram várias cordas na altura do peito entre a entrada do salão principal e a barricada, a fim de afastar qualquer um que tentasse forçar a barricada. Uma vez que o inimigo encontrasse os obstáculos, os defensores poderiam evitar uma batalha corpo a corpo. Quase todos estavam dispostos atrás dessa formação defensiva, segurando suas balestras enquanto esperavam no centro, esquerda e à direita. Mesmo se chegassem atirando, as dimensões do salão principal e o tamanho da entrada davam uma vantagem esmagadora aos defensores no salão. Além disso, agora que eles haviam se espalhado, não importava onde decidissem atacar, os atacantes acabariam recebendo os tiros de todos os defensores. Mesmo os ataques de efeito de área teriam dificuldade em eliminá-los porque estavam tão espalhados. Esse arranjo de tropas foi projetado para fornecer fogo de supressão. Assim, foi chamado de fogo cruzado. Era uma formação simples, mas poderia conter uma força inimiga bem maior do que a defensiva. Olhares inquietos começaram a aparecer nos rostos dos homens. O tremor na caverna fazia suas camisas de cota de malha tremerem junto com eles, produzindo o farfalhar de elos atritando sobre outros elos. O interior da caverna era frio e até que bastante confortável, mesmo nos dias de verão. No entanto, o que eles sentiam agora não era exatamente frio. Após alguns segundos, sons de risadas vieram da entrada. Devido aos ecos da caverna, as risadas foram transformadas em um riso fantasmagórico e estridente, cujo sexo do orador não era distinguível, e isso os arrepiava até os ossos. Eles acreditavam que, como o homem mais forte da brigada do alastramento mortífero, Bren Ungolus, estava os defendendo, não havia a menor necessidade de construírem uma barricada ou coisa parecida. Mas as risadas quebraram suas convicções. Bren era invencível. Eles acreditavam nisso. Bren era muito mais forte que um homem comum. Mesmo os cavaleiros imperiais não eram páreos para ele. Nem mesmo os monstros poderiam derrotá-lo. Ele poderia matar um ogro em um só golpe, atacar uma horda de goblins sozinho e cortá-los como grama. Se toda a brigada do alastramento mortífero cruzasse lâminas com ele, todos morreriam decapitados em um piscar de olhos. Qual alcunha um homem como esse merecia, senão a de o homem mais forte da brigada? Mas e se tal homem tivesse sido derrotado? O que isso significaria para eles? O fato de alguém poder lutar com Bren e ainda rir desse jeito só poderia significar uma coisa. Todos sabiam disso, mas ninguém se atreveu a dizer. Tudo o que podiam fazer era olhar silenciosamente uns para os outros. Os olhos de todos aqui reunidos foram guiados em silêncio para a entrada do salão, na direção da caverna. A tensão no ar engrossou, e então o som de passos acelerados vindo de encontro a eles foi ouvido, ficando cada vez mais alto. Um dos membros engoliu em seco. Os sons de várias cordas de balestras sendo armadas podiam ser ouvidas em meio ao silêncio. Enquanto os mercenários olhavam para a entrada do salão, um homem apareceu. Ele ofegava pesadamente. Foi um milagre que ninguém disparou uma flecha ao vê-lo. Bray! O homem que gritou o nome de seu companheiro era o chefe dos mercenários, o líder da brigada. Logo, um grande aplauso explodiu pelo corredor. Seus aplausos jubilantes vieram da crença de que ele havia derrotado as invasoras. Ouviam-se vozes congratulando Bren, bem como mãos dando tapinhas nos ombros uns dos outros. Eles ovacionaram o nome de Bren uma e outra vez. Em meio ao elogio, Bren ficou na entrada do salão, segurando sua arma em uma mão trêmula enquanto observava silenciosamente os rostos dos mercenários à sua volta. Não, isso não estava certo. Sua expressão sugeria que ele estava procurando por algo.
Os aplausos cessaram como se fossem suprimidos, enquanto os mercenários destrinchavam o estranho humor de Brain. Brain então correu para a barricada. Ei, peraí, vamos abrir para você. Brain nem sequer prestou atenção àquelas palavras enquanto pulou agilmente a barricada, forçando seu caminho sem desperdiçar um único segundo antes de continuar sua fuga. Ele sentiu os mercenários olhando para ele com expressões estúpidas em seus rostos enquanto ele arrastava a porta. O caminho levava a uma caverna que estava sendo usada como depósito, e ele então correu para dentro. Hã? Será que ele esqueceu alguma coisa lá? Sei lá, ele tá meio estranho, né? Ele não tava chorando, tava? Eles pararam de olhar quando a porta foi fechada, mas os mercenários ficaram completamente perplexos com o estranho evento que se desdobrou. Apenas uma pessoa aqui estava franzindo a testa, o líder da brigada. Isso porque só ele tinha ideia do que estava acontecendo. Não, Brain também sabia. No entanto, ele não teve tempo para verificar suas suspeitas. O som de passos lentos e graciosos se aproximava, seguido pelo lento aparecimento de um estranho na entrada. Nenhum deles tinha ideia de quem era essa pessoa. Como ninguém no bando conhecia a estranha figura, ficou claro que era a intrusa que desencadeou essa perturbação, e a comoção desapareceu em um instante. Parecia impossível. Se esse fosse realmente o caso, significava que a razão pela qual Brain viera até o salão foi porque tinha recuado. E se a intrusa ainda estivesse viva, isso significava que Brain havia fugido. Além disso, ao contrário de antes, havia apenas uma intrusa. Suas costas estavam encurvadas de uma maneira bizarra. Não era alta e parecia uma menina. Seus braços pendiam frouxamente abaixo, assim como sua cabeça. O estranho era que, dada a posição da cabeça se comparada ao início do pescoço, o pescoço em questão estava longo demais. Parecia que estava 3 vezes mais longo do que o de um ser humano normal. Várias madeixas de cabelos prateados e lustrosos se arrastavam pelo chão enquanto ela adentrava lentamente no salão. Ela usava um vestido primorosamente trabalhado que parecia estar envolto em trevas. Ninguém falou nada. Uma onda de frio de gelar o coração emanava desse rosto terrível. Sua cabeça lentamente se levantou, revelando um rosto obscurecido pelos fios de cabelo prateado. Através deles, eles puderam ver um par de fulgores vermelhos, que lentamente se estreitaram até ficarem tão finos quanto uma agulha. Todos sabiam o que isso significava. Para a infelicidade de todos eles, a criatura estava sorrindo. Aquela menina assustadora levantou a cabeça, revelando um rosto bonito. Entretanto, para aqueles que haviam visto seu rosto segundos atrás, nada poderia ser mais grotesco. Seus traços elegantes pareciam uma máscara esculpida por um artista de alto nível. Boa noite a todos. Me chamo Shaltir Bloodfallen. Então essa é a chegada? Então o jogo de pega-pega acabou? Enquanto ela soltava aquelas palavras desconcertantes, a garota olhou em volta. No entanto, aquele lindo rosto franziu. Provavelmente porque ela não encontrou quem procurava. No silêncio ininterrupto, a voz da garota soou mais uma vez. Então estamos brincando de esconde-esconde agora? Ela riu alegremente, aparentemente se divertindo com isso. Shaltir abaixou a cabeça e riu sem parar até que seu cabelo prateado cobriu seu rosto. Quando os mercenários ofegaram com a visão diante deles, o riso de Shaltir ficou cada vez mais alto. Sua alegria a plenos pulmões ecoou pelo corredor quando a menina lentamente levantou a cabeça novamente. O rosto que viram fez com que os mercenários sentissem que seus corações estavam sendo esmagados no peito e que a água gelada enchia suas veias. Aquele rosto não era mais bonito. A cor que fluía de suas pupilas tingiu seus olhos completamente vermelhos, e as 2 fileiras de dentes brancos em sua boca agora se assemelhavam a um conjunto de delicadas agulhas de seringa, como a boca escancarada de um tubarão. Um brilho rosado lascivo escapava de sua garganta, enquanto saliva transparente babava em sua boca. Shaltir gargalhou, então mostrou suas presas e sorriu. Seu sorriso era tão largo que os cantos de sua boca quase tocavam seus ouvidos. Ela riu várias dúzias de vezes, como o badalar de um sino em ruínas. Um grito aterrorizante tomou conta do corredor. Embora estivessem em uma caverna, parecia que até o ar não suportava o som e se juntava aos ressonantes ecos. Uma garota? Um monstro? Um demônio? Não era nenhum deles.
Ela era a encarnação do medo. Apesar da distância entre eles, podiam sentir o cheiro de sangue em sua respiração. Devido à intensidade do mau cheiro, parecia que até o ar tinha ficado tingido de vermelho. Tomado pelo pânico, um dos mercenários gritou e puxou a alavanca da balestra. A flecha atravessou o ar e se enterrou profundamente no peito de Shalltear. O impacto a fez cambalear um pouco. Atirem! Ao ouvir a voz de seu líder, os mercenários voltaram a si, afugentaram o medo e dispararam suas flechas como um só. O som dos múltiplos tiros trazia à lembrança os sons de uma chuvarada, cravejando o corpo de Shalltear com projéteis. 31 dos 40 disparos tinham atingido ela, cada um penetrando profundamente em seu corpo. A essa distância, as flechas podiam até perfurar armaduras de metal, então esse era o resultado lógico. Além disso, os 4 que haviam entrado em sua cabeça teriam sido fatais para um ser humano. Um dos mercenários respirou de alívio. Matamos ela. Essas palavras representavam a esperança a que todos se apegavam. Embora o inimigo ainda estivesse de pé, com tantas flechas que a fazia parecer um porco-espinho, ela definitivamente deveria estar morta. Ainda assim, enquanto esses pensamentos enchiam suas mentes, as cinzas fumegantes de medo dentro de seus corações não podiam ser extintas. Como se guiados por algum tipo de sexto sentido, os mercenários começaram a recarregar suas balestras. E então, Shalltear se moveu. Como um maestro preparando-se para conduzir uma orquestra, ela lentamente abriu os braços. As flechas que cobriam seu corpo começaram a sair, caindo no chão. Nenhuma delas tinha sequer uma gota de sangue, nem as pontas estavam amassadas. Era como se nunca tivessem sido usadas. Shalltear riu, e um grunhido vil de predador apareceu em seu rosto. Gritos de terror surgiram dos mercenários assustados. Como se instigados por aqueles gritos, inúmeras flechas rasgaram o ar em direção a Shalltear mais uma vez. Os inúmeros projéteis empalaram seus olhos, perfuraram sua garganta, penetraram seu abdômen e afundaram em seus ombros. Contudo, a garota, que planejava um destino horripilante para os vivos, parecia apenas irritada, como se tivesse sido pega em uma chuva. É inútil, mas vocês continuam insistindo. Ela deu um passo à frente e então saltou. O teto estava a uns 5 metros acima do chão da caverna. A garota deu um salto alto o suficiente para alcançá-lo e tocá-lo com facilidade. Ela navegou graciosamente pelo ar e aterrissou do outro lado da barricada. Quando os seus saltos altos se chocaram com o chão, todas as flechas presas nela também caíram. Ela se virou para olhar para os mercenários atrás dela, que estavam recarregando suas balestras. Ela deu um passo à frente e deu um soco. Ela nem mesmo se esforçou. Foi um soco simples e casual. Dito isso, ele possuía velocidade extraordinária e seu poder destrutivo estava fora desse mundo. A mão perfurou o corpo do mercenário que ela havia socado, enviando-o voando para dentro da barricada. Com um estrondo que tremeu o teto, a madeira da barricada se desintegrou, espalhando estilhaços por toda parte. Apenas o singelo som das lascas de madeira caindo no chão podiam ser ouvidos no silêncio arrebatador. Os mercenários atordoados pararam de recarregar suas balestras, olhando fixamente para Shalltear. Shalltear enfiou o dedo indicador na massa de sangue flutuando acima dela e sacou um naco de sangue, que se transformou em caracteres diante dela. Pareciam letras em sânscrito ou um símbolo semelhante, e era chamado de runa mágica. Shalltear possuía uma profissão chamada bebedora de sangue, e essa era uma de suas habilidades, reserva de sangue. Este orbe de sangue encantado poderia armazenar o sangue das vítimas para vários propósitos. Poderia também drenar mana do sangue, para que se pudesse usar habilidades que melhorassem as magias sem consumir mana extra. Magia penetrante. Implosão. Depois de conjurar esta magia de 10º nível, que era a do mais alto nível de magia, os corpos de 10 mercenários começaram a inflar. Não havia tempo para eles gritarem. Tudo o que podiam fazer era observar seus corpos se expandindo inexoravelmente. Olhares de terror e ignorância estampavam seus rostos. Então, no momento seguinte, seus corpos explodiram como o estouro de balões. Fogos de artifício, que lindos! Shalltear apontou para o sangue pulverizado, aplaudindo e gargalhando. Um dos mercenários gritou,
e um estocado empalou o peito de Chautier por trás, perfurando seu coração. Ele fez um movimento serrando para cima e para baixo, como se para alargar a ferida. Vai pro inferno! A espada larga se moveu depois que quase cravou no meio da cabeça de Chautier. Sua ponta parou depois que perfurou o olho esquerdo. Venham rápido, pessoal! Vamos prender ela! Enquanto lamentos e gritos se erguiam, 3 mercenários atacaram o corpo de Chautier com as armas que tinham em mãos. Eles as manejaram repetidas vezes, mas Chautier ainda estava firme, apesar de ter uma espada larga enterrada no meio de seu rosto. Dado ao rosto que tinha um sorriso assustador, não havia nenhum sinal de que ela estava sentindo dor alguma. Depois que eles se cansaram de atacá-la, os mercenários abaixaram suas espadas e partiram para socos e chutes, lágrimas escorrendo pelos seus rostos. Embora fossem muito maiores do que ela, Chautier permaneceu indiferente. Era como se os mercenários estivessem atacando um enorme pedregulho. Chautier inclinou a cabeça para olhar os mercenários e começou a pensar. Então ela bateu palmas, tendo pensado em algum esquema diabólico. Ela riu e exalou, como se expelisse o calor dentro de si. O fedor espesso de sangue fez as pessoas ao redor sentirem enjoo em seus estômagos. Chautier descuidadamente arrancou a espada larga presa em sua cabeça. Uma vez que retirou, não havia sinal nenhum de que ela havia sido ferida. Assim que Chautier estava prestes a manejar a espada, ela parou no meio de sua ação. A espada estava totalmente enferrujada e se desintegrou em poucos segundos. Em sua mente sanguinolenta, ela pensou em uma das penalidades de uma de suas classes, Cavaleiro Amaldiçoado, e a soltou de maneira vagamente desapontada. Por fim, ela casualmente sacudiu uma de suas delicadas mãos de marfim. E assim, 3 crânios rolaram para o chão. Fujam, caiam fora, salve-se quem puder. Não dá pra vencer um monstro desses. Os mercenários gritaram e fugiram em todas as direções. Tendo perdido toda a vontade de lutar, um dos homens correndo foi agarrado por trás por Chautier, que segurou a cabeça com as 2 mãos e a apertou. A cabeça se abriu como um marisco com a concha aberta, e seu cérebro esguichou pela caverna. Que olhar é esse? Estão assustados? Esperem aí. Será que é por minha causa? Mas o pega-pega ainda não terminou. A curiosidade foi despertada por aquela voz sinistra. Os mercenários voltaram-se para ver uma visão de revirar o estômago. A rainha sangrenta dos pesadelos ria e gritava. Ninguém vai escapar. E então ela atacou. Um dos homens tropeçou enquanto fugia, rolando até os pés de Chautier. Por favor, me poupe. Nunca mais farei mal a ninguém. Nunca mais. Quando ela olhou para o homem, gritando e choramingando por misericórdia enquanto estava agarrado à sua perna, o rosto de Chautier se rachou em um sorriso predatório. O mercenário imediatamente entendeu o que aquele sorriso significava e seu rosto ficou pálido. Então levante. Não, pare. Ainda se agarrando à perna dela, o homem foi erguido no ar. Chautier o segurou pelas costas e o jogou de leve no teto. Incapaz de resistir à força sobrenatural do braço dela, o mercenário finalmente a soltou e fechou os olhos com força. Depois de um breve período de ausência de peso, sentiu a força da gravidade arrastando-o para baixo novamente. E então sua mão atingiu o chão, enviando um pingo de dor através de seu corpo. Ah! Ser capaz de sentir dor era a prova de que ele ainda estava vivo. O mercenário, grato por ser capaz de escapar da morte, abriu seus olhos levemente, e então percebeu que estava comemorando cedo demais. Isso porque as esbeltas mãos branco-marfim de Chautier o abraçaram gentilmente, não permitindo que ele tocasse completamente o chão. Ele não havia escapado das garras desse monstro aterrorizante. Não apenas isso. Uma boca escancarada se abriu diante dele, parecendo um pedaço de sangue coagulado e irradiando um fedor que nunca havia encontrado antes. Ela de repente disse enquanto mostrava a língua para ele. Que divertido! Você realmente acha que pode morrer tão facilmente? Não. Por favor, me poupe. Não. Eu não me alimento já faz tanto tempo. A boca então se abriu além de suas orelhas, até que ficou grande o suficiente para engolir um crânio inteiro de uma vez só. Ninguém sabia disso.
Ninguém aqui sabia que os monstros chamados de Vampiro Real no DMMORPG Yggdrasil eram encarnações físicas do desastre. A boca que se abria de orelha a orelha estava em forma semicircular, e os 2 caninos dentro dela eram compridos o suficiente para alcançar o queixo. Seus olhos brilhantes eram da cor do sangue, e as pontas dos dedos eram esguios como ramos de madeira seca, dos quais brotavam garras com cerca de 10 centímetros de comprimento. Ela parecia que estava debruçada sempre que se movia e saltava para sua presa em uma investida aérea. Essa era a postura que ela tinha. Vampiros eram monstros híbridos de humanos e morcegos, mas os vampiros primordiais de alto nível pareciam mais monstruosos que os outros. Os únicos monstros do tipo vampiro que poderiam ser considerados bonitos eram as concubinas de Shalltear, as noivas vampiras. A única razão pela qual a vampira real Shalltear parecia tão bela era porque o membro da guilda que a projetou era hábil em desenhar e transformar sua arte em realidade. A aparência atual de Shalltear era seu visual original como vampira real. Em outras palavras, sua aparência habitual era apenas uma farsa. Como o desentupidor de borracha ou uma sanguessuga inchada e nojenta, Shalltear consumia a garganta do mercenário. Não era claro se o que o mercenário sentiu primeiro foram as dezenas de agulhas perfurando sua garganta ou se ouviu o som grosseiro de seu sangue sendo drenado em um instante. O homem sentiu sua própria existência sendo sugada, e o arrepiante temor dessa percepção instilou nele um terror que ele nunca sentira antes. No entanto, mesmo quando ele lutou para sair, seus membros ficaram pesados e sua visão escureceu. Depois de secá-lo, Shalltear jogou de lado o cadáver dissecado, lambendo a última gota de sangue com uma língua úmida e reluzente. Então, ela sorriu brilhantemente para os outros mercenários que não sabiam se deveriam fugir. Tantos petiscos restantes. Inúmeros gritos de raiva e desespero ecoaram pelo grande salão. Shalltear sorriu maldosamente parada dentro do salão silencioso, que agora estava desprovido de qualquer movimento. O orbe de sangue acima de sua cabeça tinha absorvido muito sangue novo, a ponto de ser apenas um pouco menor que a cabeça dela. Isso foi tão divertido. Depois de ouvir a exclamação cheia de prazer de Shalltear, a noiva vampiro, que estava estacionada na entrada do salão para impedir que alguém escapasse, abaixou a cabeça e acrescentou: Fico feliz que a senhora tenha se divertido, minha nobre mestra. Hora do prato principal. Shalltear abriu a porta do depósito onde Bran havia entrado, abrindo a fechadura. As dobradiças da porta cederam na mão de Shalltear. O depósito era apertado, com vários sacos e caixas no interior. Foi aqui que Shalltear cheirou algo surpreendente. Ar fresco. Perfumado com poeira, o aroma do vento veio de fora. Ao mesmo tempo, o rastro do humano ficou mais fraco. Shalltear podia ter se perdido em seu frenesi de sangue, mas ela ainda se lembrava da missão atribuída a ela. Com um rugido furioso, Shalltear afastou os obstáculos em seu caminho e avançou para o lugar de onde soprava o vento. Ela encontrou um buraco atrás das caixas que haviam sido bloqueadas por arenito a menos de 1 metro à frente. O ar fresco fluía de uma abertura na rocha. Um túnel de fuga? O vampiro menor não poderia ter mentido. Ele simplesmente não sabia que havia uma passagem de fuga aqui. Um problema comumente enfrentado por usuários de encantamentos mágicos era que só se podia aprender o que o sujeito já sabia e acreditava ser verdade. O alvo não poderia dar respostas que eles não tinham, e se eles acreditassem que uma farsa fosse a verdade, então o questionador só aprenderia a farsa. Ao contrário de Mari, Shalltear não tinha nenhuma magia para mover a terra. Se ela tentasse limpá-la lançando uma onda de choque, poderia derrubar o teto inteiro sobre ela mesma. Ele escapou. Aquelas palavras flutuaram para o interior de seus pensamentos ensanguentados. Até certo ponto, Shalltear entendeu que ela falhou em sua parte da missão. E então rosnou de raiva. Por que aquele inseto miserável em forma humana não se movia de acordo com os desejos de Shalltear, uma guardiã de Nazarick? Tudo o que eu quero é transformar suas vidas pífias em uma mísera contribuição para a glória de Nazarick. Por que você não entende e se alegra com esse fato? Shalltear rangia os dentes, e então a noiva vampira que havia sido designada para o dever de vigiar gritou atrás dela. Shalltear-sama!
O fato de uma de suas noivas vampiras ter deixado seu posto irritou Shalltear, e sua visão ficou vermelha enquanto ela entretia momentaneamente a ideia de matá-la. No final, ela conseguiu banir as chamas de sua raiva com grande esforço. Se o motivo dela ter deixado sua posição fosse realmente importante, então ela deveria ser poupada. O que foi? Há vários humanos vindo em nossa direção. O resto dos sobreviventes? Então vamos sair para cumprimentá-los.